Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre autismo, com o pessoal que está chegando agora. Áudio e vídeo tá ok. Pessoal, vocês estão me vendo e me ouvindo? Hoje nós vamos conversar sobre autismo. Vai vir uma série aí de lives explicando um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista. Então, assim, as mães, os pais, familiares, profissionais da área que tiverem alguma dúvida ou que tiver alguma experiência, alguma vivência com alguma criança, adolescente, ou se tá dentro do espectro, pode conversar com a gente, pode falar aí, traz a sua vivência na live pra gente bater um papo bacana, ok? Então, boa noite para todo mundo, curtem, compartilhem a live para que ela chegue no número maior de pessoas, ok, pessoal? Dayana Goto, boa noite, muito interesse esse assunto, vamos conversar sobre isso. Seja bem-vinda. Esther Silva, boa noite. Esther, seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. Fábio Karen, tá marcando a Mayumi. Jéssica, boa noite. O pessoal vai chegando aí. Vamos conversar se vocês tiverem alguma dúvida, alguma vivência realmente com essa questão aí. Vamos trocar uma figurinha bacana na live de hoje, ok, pessoal? Então já vou avisando que é a primeira de uma série que nós vamos tratar sobre o TEA, tá? Vou trazer algumas informações, alguns tratamentos que existem aqui no Japão, que existem nos Estados Unidos, que existem no Brasil, tá? Então vou estar passando um pouquinho essas informações para vocês. Boa noite, Jenny, seja bem-vinda. Oi, Nair, querida, beijo grande, boa noite. Bom, enquanto o pessoal tá chegando, áudio e vídeo ok, vamos lá. Eu sou Viviane, vou me apresentar primeiro, sou neuropsicopedagoga, atuo aqui no Japão já fazem 2 anos com terapias para crianças com dificuldades de aprendizagem e crianças que possuem algum déficit de aprendizagem, um transtorno, um distúrbio neurológico e que fazem uso de processo terapêutico, né? Então eu trabalho atualmente numa clínica, num espaço aqui no Densatsu, aqui na região de Nishio, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar e realiza atendimento terapêutico a crianças e adolescentes portadores de algum tipo de dificuldade, transtorno, déficit de aprendizagem. Ana Paula Borini, boa noite. Ana, estou no Brasil, meu filho é Asperger. Quero ir para o Japão, mas tenho medo de não ter tratamento. Fique tranquila, Ana, nós vamos falar sobre isso. Temos sim, né? Assim como no Brasil também a gente tem, aqui também tem, a gente tem uns espaços especializados, né? Que realizam esse tipo de atendimento a crianças portadoras do autismo, tá? Seja Asperger, enfim, todo mundo que tá ali embaixo do guarda-chuva do TEA, né? Do transtorno do espectro autista, pode sim ser atendido. Então eu vou explicar um pouquinho, Ana Paula, a diferença daí do Brasil para cá, tá? Como é que ocorre, né? No Brasil a gente tem essa questão da maioria das terapias serem pagas. Aqui no Japão não. Inclusive, aonde eu trabalho é subsidiada pelo governo. Então a gente recebe os valores, né? A gente atende no particular também, mas tem o atendimento público. Então, ou a gente atende essas crianças como se fosse um atendimento particular, né? Que aí a mãe paga, ou ela é um atendimento público, que na verdade tem um uso de carteirinha, a gente vai falar sobre isso hoje também, e aí essas terapias com psicólogo, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com pedagogo, psicopedagogo, no meu caso como neuropsicopedagoga, nessa unidade onde eu atuo, a gente faz o uso dessa carteirinha, né, esse dito chachô da prefeitura, e aí as consultas são praticamente de graça, tá? Boa noite então pessoal que tá chegando, então curtem e compartilhem a live. Agradeço ao pessoal do Portal Me por mais uma oportunidade. Eu já vou deixar vocês avisados que a gripe aqui do Japão tá me pegando, né? Eu ainda não melhorei, então desculpa se eu tossi, se eu beber água, porque o frio desse ano tá me judiando, tá? Mas vamos lá, mesmo
assim, meio ruinzinha, eu não podia deixar de vir aqui no meu compromisso quinzenal com vocês. Ok? Então já peço desculpa desde já. A voz e as tosses e a água, viu, pessoal? Então, vamos lá. O TEA, né? O autismo. Muita gente ouve, muita gente lê na internet, muita gente ouve falar, eu conheço alguém que tem, ou eu desconfio que seja, e aí toda vez que vem essas inquietações sobre o desenvolvimento infantil, e aí a gente fala num todo, né? Independente se essa criança vai ser diagnosticada com autismo ou não, toda e qualquer alteração que a gente percebe que aquela criança, o meu filho, o meu sobrinho, não está tendo de acordo com o esperado, já aciona lá o nosso alerta, né? O nosso sinalzinho vermelho que eu sempre comento. E aí os pais se veem perdidos, não sabem o que fazer e buscam sim ajuda médica, claro. Então o diagnóstico do autismo, ele é feito por neuropediatra, tá? Existem alguns profissionais da área da psiquiatria que são médicos que se especializam em psiquiatria, tá? Então todo psiquiatra é um médico, ok? E os pediatras que fazem a especialização em neuro, e aí eles são neuropediatras, ok? Então são os profissionais mais indicados, na verdade. Neurologista também, é bacana passar com o neurologista para poder formar um laudo completo. Então, assim, quanto mais informação você tiver de um psiquiatra, de um neuropediatra, de um neurologista, a probabilidade, né, daquele laudo estiver correto, aquele diagnóstico estiver correto, ele é muito maior, tá? Então, quanto mais profissionais da área clínica, da área médica vocês buscarem, ter informação, melhor é. Então, o primeiro passo é essa desconfiança que os pais têm de ver que tem alguma coisa errada no processo de desenvolvimento da criança. Então, ela não está dentro lá dos marcos do desenvolvimento, ela está abaixo, ou ela fala muito pouco, ela não fala, ela caminha de um modo diferente. Então, se os pais começam a perceber esses sinais, a tendência natural é de que vocês levem essa criança para um neuropediatra, para um pediatra inicialmente, e aí buscam um neurologista, para ele indicar se realmente existe alguma questão aí de atraso do desenvolvimento dessa criança e o que pode ser. Tá? O Leandro, boa noite, Leandro, ele tá fazendo já está nos fazendo uma pergunta de um leigo. Leigo todos somos, Leandro. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Quanto mais a gente quer saber de uma coisa, mais dúvidas aparecem. Então, estamos aí. Sou leiga também. Ele está perguntando assim: se o destino de uma pessoa com autismo é viver eternamente dependente dos familiares, se os pais vêm a falecer, o que será dessa pessoa? O governo do Japão oferece algum tipo de ajuda nesse tipo de situação? Sim, Leandro, oferece, né? Aqui a gente tem as crianças, né? Na verdade já com uns 20 anos, assim, eles começam a ter direito à questão da aposentadoria. Então você precisa, né, quando a criança autista, ela vira um adulto, aí a gente tem que ir atrás dessa questão da aposentadoria, assim como no Brasil, né? Se bem que depende também como posso falar? Do grau, do nível, né? Aqui a gente A, B e C, no Brasil a gente fala leve, moderado e severo, tem alguns países que eles consideram como nível 1, 2 e 3, e aí depende, né? A forma com que se fala sobre isso depende, mas a questão final é sempre a mesma coisa. Então, leve, moderado e severo, eles existem algumas características, né, que fazem com que essa divisão ocorra, tá? Não. Em relação à sua pergunta, a primeira pergunta, se o destino da pessoa com autismo é viver eternamente dependente dos familiares. Claro, né, vai depender muito se de repente se ele tá dentro do espectro, lá no severo, onde as inabilidades sociais são muito grandes. Desculpa, gente, começou. A tendência é de que ele precise de muito mais atenção, de muito mais cuidado. Então, quanto mais cedo a intervenção é realizada nessa criança, nesse jovem, enfim, né? No caso teria que ser um pouco mais cedo, mas também existe intervenção tardia e é possível,
tá? Existem algumas técnicas, existem métodos para que a gente consiga trabalhar com crianças ou adolescente dentro do espectro, para fazer com que essa dependência física, né, de uma outra pessoa, de pai, mãe ou dos irmãos, ela diminua. Claro, se é uma questão, se ele está dentro do autismo severo e ele realmente, por exemplo, vamos supor, ele tem 20 anos e ele ainda está na fralda, ele não come sozinho e ele não sabe tomar banho, não sabe se trocar nem nada. Então, assim, a primeira coisa para os maiores, vamos dizer assim, é ver a questão motora. Tá? Como é que tá essa questão física? Ele não vai no banheiro sozinho porque ele tem alguma disfunção e ele não consegue reter e segurar ali o xixi, o cocô, né? E por isso que ele usa fralda. Ele tem alguma questão fonoaudiológica do aparelho que ele não consegue deglutir, ou seja, ele não consegue engolir. E aí, por isso que ele precisa que alguém dê a alimentação para ele, porque senão ele come rápido demais e aí ele engasga e aí ele pode sofrer, né, uma asfixia. Então, a gente tem que ver tanto a parte fisiomotora quanto a parte fonoaudiológica e a questão emocional, né? Como que é esse emocional? Se ele tentar fazer as atividades, essas AVDs que a gente chama, que é a atividade da vida diária. O que é uma AVD? É você comer, você beber, você ir no banheiro, você trocar um sapato, você colocar uma roupa, você subir um zíper, tá? Então são atividades corriqueiras do dia a dia que, teoricamente, a gente aprende de uma maneira mais fácil e mais rápida, tá? Dentro do espectro, existem alguns graus que essa dificuldade ela é muito grande, tá? Então, assim, o que a gente orienta? Então, ver nessa situação, se tá na fralda, porque realmente é algo clínico, é motor, né? Não tá conseguindo, não consegue controlar esfíncteres, e aí, por isso, os pais, o adulto, né, acaba usando a fralda, não come por não iniciativa ou porque foi acostumado a, né, então tudo isso tem que ser analisado. O uso de terapia, as terapias, Leandro, ela ajuda bastante, tá? Então a gente já falou sobre intervenção precoce aí nas lives do Portal Me, depois dá uma busca de informação que você vai achar, tá? Não é destino viver dependente, tá? Mas se chega num caso onde esse aprendizado, porque acaba sendo um aprendizado, né? Eles fazerem cocô na calça por muito tempo, eles aprenderam que é assim que funciona, né? Seus pais virem a falecer. Aqui no Japão, existem alguns espaços, tipo um internato, assim, para crianças extremamente delimitadas, né? Crianças adultos, né, adolescentes, aí não tem faixa etária, que realmente não ficam, ou os pais trabalham, ou os pais não sabem como fazer com aquela pessoa, e aí eles ficam nesses espaços, né, e aí moram lá. Então, eles não ficam à margem da sociedade, vamos dizer assim, né? No Brasil, Leandro, a gente ainda não tem, na verdade, se eu não me engano, acho que em Curitiba tá começando um movimento desse, sobre essas casas de apoio, justamente nessa situação, né? Então, eu tenho um filho autista, ele tá com 30 anos, 25 anos, eu já tô numa idade, né, mais avançada e eu sei que não vou conseguir estar com ele o tempo todo. E aí estão tentando fazer essas casas, esses espaços, para que essas pessoas, né, autistas, possam viver nesse local, né? Claro, com atendimento especializado, com pessoas para estar cuidando ali, orientando também. Então, aqui no Japão eu sei que existe esses espaços que algumas pessoas, inclusive conheci algumas pessoas que chegaram a trabalhar, né, nesses locais. Então, aqui no Japão não fica desamparado, tá? Fique tranquilo, mas independente dessa preocupação que faz parte, né, e é bacana de ter, eu acho que a intervenção é o melhor caminho. Quanto mais, isso eu vejo todos os dias, de segunda a sexta, das 10 às 7, assim, quanto mais atividade essa criança tem, quanto mais terapia tem, quanto mais foco tem no desenvolvimento, melhor para ela,
tá? Para quê? Para que essa criança ela consiga chegar na idade adulta o mais independente e autônomo possível, tá? Porque eu sempre falo, quando eles chegam, né, para mim ou aqui na unidade, a gente não tá tratando o autismo em si, a gente tá tratando a criança ou o adolescente, né? E aí dali a gente vê o que precisa ser feito, como precisa ser trabalhado e valorizar o que consegue fazer e ensinar, né, o que realmente não consegue. Então a gente tem que pensar no que eles são capazes, olhar o que eles não são capazes e trabalhar para que essa balança fique pelo menos ali o mais equiparada possível, tá? E é possível, desde que a gente realmente queira e desde que eles estejam amparados, né? Essa rede de apoio que eu sempre falo, ela é extremamente importante para as crianças, os adolescentes, os adultos que estão dentro do TEA se sintam amparados, né? Eles se sintam confortáveis para poder realizar alguma atividade, para que eles se sintam bem em estar em determinado ambiente, e aí vai muito da nossa consciência, né? Se eu sei que o meu autista ele tem uma questão de hipersensibilidade a sons, a ruídos, e que eu sei que se eu levá-lo a um local onde o barulho é extremamente alto, aquilo vai desencadear um comportamento que a gente não considera ideal, bacana. Então, assim, vamos respeitar, né? Eu acho que o respeito, ele é primordial. Quando a gente fala de inclusão, de crianças com necessidade especial, com trabalho com adolescente, eu acho que o respeito é primordial. Então, assim, se eu sei dessa condição dessa minha criança ou dessa pessoa que convive comigo, eu acho que eu preciso sim respeitar, levá-lo em... Estou falando para deixar em casa, tá? Não é isso. Mas saber até que ponto aquilo está suportável, né? Para aquela pessoa. E até que ponto aquilo vai desencadear aí uma questão de crise, enfim. E aí o passeio vira aquela confusão. Tá? Ana disse, o meu não teve atrasos em falar, nem andar, só aprendizado. O aprendizado escrito, né? Reconhecimento de letras é muito inteligente, memória é muito boa. Não esquece nada, se apega em pequenos detalhes, brinca com crianças, conversa normalmente com pessoas. Mas quando que às vezes se transforma de repente, fica nervoso, agressivo, não suporta gritos e não lida bem com o não. Então, Ana, hoje a gente vai falar do autismo no geral, tá? Sobre o diagnóstico e alguns tratamentos que existem. E a gente depois vai estar falando sobre cada um deles, né? O leve, o moderado e o severo. E aí cada um com as suas particularidades. Nessas próximas lives a gente vai estar focando um pouco mais. Mas assim, o autismo, no geral, ele é uma questão neurológica, tá? Realmente ele ele afeta alguma área aí, seja ela social, seja ela emocional, seja ela cognitiva, né? Então, tem crianças que não têm dificuldade nenhuma porque não atingiu a área cognitiva, né? Pensamento, raciocínio, conhecimento matemático, conhecimento lógico-matemático, o aprendizado em si, ele flui, né? Tanto que aqui no Japão é feito, os médicos fazem as avaliações e é muito comum eles aplicarem o VISC, né, que é um exame que também aplica no Brasil, que também aplica nos Estados Unidos, que é o exame que testa o QI, o coeficiente de inteligência do indivíduo. Então, eles têm lá uma bateria de pergunta, o médico vai perguntando, aqui no caso do senhor vai traduzindo, e ele vai colocando lá se sim, se não, se sim, se não, se conseguiu, né, geralmente o psicólogo também aplica, e aí consegue ter lá a numeração, vamos dizer assim, em relação da criança ou do adulto, porque a gente faz, né, dá pra fazer com qualquer idade. E aí lá tem um número lá que fala se ele tá abaixo, se ele tá acima ou se ele tá na média. E aí daí eles começam a fazer uma avaliação em relação ao diagnóstico. Aí junta a informação do neurologista, do neuropediatra, do pediatra, do psiquiatra, do psicólogo, junta todo mundo e aí faz um laudo. E aí, às vezes, é como a questão do seu, né? Ele é inteligente, ele tem uma memória, ou seja, ele tem a parte cognitiva, Ana Paula, que a gente chama que é a parte preservada,
tá? Então, não foi atingida essa área, né? Claro, a questão da aprendizagem escrita, ela já é difícil, eu não sei a idade da sua criança, mas a aprendizagem escrita, ela já é mais difícil mesmo. Então, assim, independente se tem autismo ou não, quando chega no processo de alfabetização, as turmas de alfabetização que eu já peguei, é um pouco mais difícil mesmo, tá? Então, é meio que natural, tá? Mas se ele tem reconhecimento de letra, ele tem uma memória bacana, não tem essa questão, esse apego a pequenos detalhes, né? A gente chama de interesses restritos, né? Que faz muito parte do autismo. Tem muita criança que tem interesse restrito, né? Então, ou brinca, por exemplo, só com o carrinho vermelho. Ele não brinca com nenhum outro tipo de carrinho, só com carrinho e carrinho vermelho. Ou então a bola amarela. Você pode dar trocentas mil bolas para essa criança e ele não vai brincar, se não for a bola amarela. Então são esses interesses restritos que na verdade são esses pequenos detalhes que algumas mães falam, só gosta de brincar com isso, não brinca com Lego, não brinca de pintar, só gosta de brincar com isso ou com aquilo, tá? Então isso faz parte sim também que está dentro do espectro. Brinca com crianças, então você vê, a questão social tá bacana também, né? Ele brinca, ele conversa, a questão da fala também tá em ordem, assim, né? Lógico que dentro do possível. Tá, gente, a gente tem que pensar também que, assim, não adianta a gente ficar comparando, tá? Por isso que é espectro, tá? Espectro autista. Todos são iguais? Não são. Acho que vocês já ouviram isso, já leram. Como eu vivencio isso todos os dias, é mais do que certo mesmo que não são. Então, assim, às vezes a gente prepara uma atividade e a gente aplica, às vezes tem a mesma idade, tá na mesma escola, frequenta a mesma sala de aula, por exemplo, e aí a gente aplica uma atividade para uma criança e aplica a mesma atividade para outra, o resultado é diferente. Tá? Então não tem como, não é massa de bolo, tá? A gente não consegue trabalhar nenhum tipo de atividade única para que atenda completamente todos eles. Então, assim como nós, típicos, né? Dentro da nossa normalidade, a gente tem coisas que agrada um, não agrada o outro e faz parte. Por que a gente tem que esperar algo diferente deles, né? Quem espera, deixa de esperar. Porque a gente não vai conseguir uma uniformidade, uma homogeneidade de todos, impossível. Então, o autismo, ele é muito particular, tá? Por quê? Como eu estava falando no começo da live, é uma questão neurológica, né? Tem alguns estudos, alguns não, na verdade tem vários estudos sobre o autismo, eles estão querendo entender melhor o que é, de onde vem. E aí fala muito em questão de cura e tal. Eu, particularmente, acho que pra a gente chegar a ter uma cura de algo, a gente precisa saber o que é, né? O que realmente é. E o autismo, assim como o que funciona ou o que não funciona, tem muitas especulações, muita gente fala muita coisa e a gente não sabe direito ainda o que é, né? Então é difícil a gente falar de a cura de uma coisa que não se sabe ainda o que é direito, né? Assim, sabe-se algumas coisas, mas não sabe-se por que vem, da onde vem, e os estudos estão aí para isso. No Brasil, assim como nos Estados Unidos, tem essa questão dos estudos. Existem alguns neurocientistas que estão enfiados em laboratório aí de noite, fazendo estudo de células, estudo com microcérebros, no caso dos Estados Unidos, estudos com astrócitos, que é um coleguinha lá do neurônio, que lá em São Paulo existe também uma equipe bacana da USP estudando sobre isso. Então, assim, no mundo todo existem especialistas, né, neurocientistas que estão ali para tentar saber a origem, o que é, da onde efetivamente veio. E as pesquisas seguem avançando, então, assim, mas a gente também não pode esperar, né, isso tudo ficar pronto para a gente poder fazer uma intervenção correta. Então, a gente trabalha dentro das informações que a gente obtém, através dos pais, através dos laudos médicos. E aí, hoje a gente tem bastante metodologia, a gente tem bastante linhas, né, de trabalho terapêutico para atender crianças dentro do espectro, crianças, né, adolescentes no geral. Tá? Então, isso tudo ainda aí tá em estudo. Então, quem quiser
saber um pouco mais, né? Busquem aí informações, digitem mini cérebros, que vocês vão cair lá no Dr. Alisson, lá nos Estados Unidos, e ele vai estar, vocês vão ler, alguns são em inglês, mas joga no Google Tradutor, tá tudo certo, a gente consegue entender. E tem essas informações sobre esses estudos aí de astrócitos lá no Brasil, também com uma equipe de neurologista e neuropediatra muito bacana, que estão tentando aí entender melhor todas essas questões sobre o autismo. Pode ser que mesmo assim que eles encontrem, que eles não encontrem, mas a questão tá aí, né? A gente tá com a criança, a gente recebe o adolescente, o adulto autismo, e a gente precisa literalmente dar conta do desenvolvimento e do aprendizado dessa pessoa, desse indivíduo. Então a gente precisa fazer por onde. Claro que quando a gente sabe, fica mais fácil, mas quando a gente não sabe, é tentativa e erro. Tem muitos pais que chegam, eu não sei o que eu faço, será que eu faço certo? Será que eu tô fazendo errado? E aí, assim, não tem uma resposta de que sim ou não, porque realmente uma tentativa e erro. Como eu falei, tem coisas que para um dá certo, tem coisas que para outro não, e aí é só realmente conhecendo essa criança, conhecendo esse adolescente, para saber o que ali eu consigo aplicar, o que eu consigo melhorar e como que eu devo melhorar isso, né? O que é importante é que a questão do atendimento, do acompanhamento médico, não adianta só levar em terapia, tá, gente? Não adianta só jogar a responsabilidade para um Ney Sabs ou para um outro espaço e falar, fica aí que você vai melhorar, se a gente não tiver o mesmo compromisso em casa, tá? Nada flui se os 3 campos ali não estiverem em ordem. 3, na verdade, 4, né? Médico, escola, terapia e família, tá? Se essa rede de apoio não estiver em ordem e não caminhar junto, não vai funcionar muito, tá? E aí, terminando a questão da Ana, ela disse que, de repente, né, ele fica nervoso, agressivo, não suporta, grita, briga e não lida bem com o não. Também faz parte do espectro, Ana, essa questão da mudança de humor, né, que a gente falou dele, então, em relação à cognição da preservada, a fala também, o aprendizado por hora, né, tá vindo num desenvolvimento bacana, mas aí quando chega a parte emocional, a coisa pega, né? E o autismo, ele tem muito disso. Existem crianças autistas que têm uma agressividade latente, né? Que meio que explode, e aí os pais não entendem o porquê. Terapia, claro, a gente precisa aí de uma intervenção da área da psicologia para estar vendo essa questão emocional, para que identifique qual momento que essa crise nervosa, essa agressividade aparece, porque eles dão sinal, tá? Eles dão sinais, todas as crianças que vão entrar num processo de crise, que vão entrar em processo de birra, eles dão sinais, e aí cabe o terapeuta estar ajudando os pais nesse sentido de identificar qual o momento que possivelmente ele vai entrar em crise, e aí isso ajuda assim em casa, né, nos passeios de fim de semana, para evitar as brigas, né, e essa questão do não. A tolerância, a baixa tolerância à frustração também faz parte do espectro, tá? Eles não têm muito paciência, vamos dizer assim, com algumas questões, e assim, eu diria que isso vai além, né? Tem coisas assim que eu vejo com neles, no dia a dia, que parece que não faz sentido, né? Tem hora que a gente às vezes tem que aplicar uma atividade, ou fazer alguma coisa, ou cobrar dele um tipo de comportamento, e aí às vezes eu olho assim pra criança, pro adolescente e falo, nossa, eu acho que pra você isso não faz o menor sentido. Porque, né, pros não verbais, que se eles pudessem falar comigo, eles iam falar assim, mas tia, por que eu faço? Por que eu tenho que fazer isso? Mas enfim, né? Tem que fazer porque faz parte do desenvolvimento, e tem que aprender, de repente, a pintar dentro de um desenho, a colar, enfim, né? Mas às vezes eles entram nessa crise agressiva porque aquilo ali não faz sentido, né? Aquela situação, aquele comportamento que a gente espera não faz sentido para ele. Mas aí não tem, né, como a gente saber direito. Eu acho que eles devem pensar isso. Alguns eu acho que pensam isso quando eles estão no processo de terapia. Mas faz parte, né? Rata, boa noite. Obrigada, querido. Seja bem-vindo. A Ana tá falando que o dela é bem seletivo, o alimento, não come quase nada. Também faz parte do espectro, tá, Ana? A seletividade alimentar. Inclusive, nós fizemos uma palestra
sobre seletividade alimentar aqui na unidade em que eu trabalho. A gente falou sobre, estava eu e a psicóloga, a gente falou sobre essa questão da seletividade alimentar e é difícil, né? A gente sabe que você ter que preparar só um tipo de alimento para essa criança, porque senão ela não come. E aí também entra o emocional, porque existem crianças que são seletivas, né? A gente já abordou isso. E existem crianças que se tornam seletivas. E aí é um perigo, tá? Tem que tomar cuidado. Então, mas assim, faz parte, sim, do espectro a seletividade alimentar. Mas eu não posso fazer com que... Eu não posso alimentar a seletividade alimentar. Sabe assim? É mais ou menos isso. Karina, seja bem-vinda. Meu filho é autista. Até 4 anos era não verbal. Faz 2 anos que ele está falando. Sim, Karina. Exato. O que acontece aí dentro do cérebro das crianças? A gente ainda não sabe, mas de tanto conviver, a gente meio que acaba ali pegando algumas coisas. O desenvolvimento cognitivo, o amadurecimento cerebral e neuronal dessas crianças, ele tende a demorar um pouco mais de tempo, tá? Então é natural que as crianças demorem um pouco mais para obter a questão da fala, tá? Porque existem áreas aí do nosso cérebro que são responsáveis pela fala, né? E aí essas áreas às vezes não estão prontas, não estão maduras o suficiente para conversar uma com a outra e a fala sair, tá? E aí o que acontece? Às vezes a criança não fala, tá? Não tem nenhuma questão orofacial, não tem nenhuma questão motora, nenhum distúrbio, enfim, não tem nada aqui no aparelho fonoaudiológico que apresente alguma sugestão, alguma ideia pro atraso da fala. Mas a questão pode ser neuronal. Tá? As áreas ali, aquelas 2 áreas ali que são responsáveis pela recepção e transmissão da nossa fala, né? Porque é recebida, essa informação chega, a gente capta essa informação que chega pra gente através do ouvido por essa área, e a outra área elabora a nossa resposta e solta a fala. Então, se essas 2 áreas ainda não estão com o desenvolvimento correto ou pleno, não fala. E aí fala, e de repente, pá, começa a falar, né? Pode ser, né, que a probabilidade é muito grande de que essas áreas tenham se desenvolvido da maneira que deve ser. E aí, é lógico, com estímulo de fono, ou com estímulo da família, de estar ali falando, conversando, ensinando para que existe tudo isso aqui, que não é só para comer, né? A gente pode se comunicar também. E aí, de repente, ele começa a falar, tá, Karina? Essa seria também uma das questões neurológicas para o aparecimento da fala das crianças, tá? Então, muita gente que acha, não, foi só terapia, não, foi só fono, e aí, de repente, a criança desanda a falar. Tá? Aí a gente tem sim uma explicação neurocientífica, que é realmente essas 2 áreas do cérebro, elas já estão prontas, aí, que é a área responsável pela fala, está localizada aí na nossa cabeça, e aí elas de repente atingem a maturação necessária e a criança começa a falar, ok? Karina, os médicos do Brasil aconselham a sair, nem que for 5 minutos na próxima vez que ele conseguir ficar 10 minutos. Meu filho não conseguia ir em lugar que tinha muita gente, hoje ele evolui muito. Ele já busca a interação de outras crianças. Sim, Karina, uma coisa é você isolar a criança do convívio social, tá? Isso não é recomendável em momento algum, ok? Porque a partir do momento que eu isolo essa criança de barulho, porque eu quero preservar, porque vai chorar, ou eu não vou levar numa festa de aniversário porque vai ter bexiga, balão e vai estourar, e aí a criança vai chorar e vai gritar e vai fazer aquela coisa toda e os pais vão ficar tristes, vai pegar a criança e vai embora. Não é nesse sentido, tá? Tem que ir, sim. Ok? Você tem que ir, você tem que levar, perfeito de você ter feito
essa meio que insistência, Karina, de levar é o caminho, tá? Como eu falei, não existe certo e errado dentro do autismo, é uma questão de tentativa e erro. O que dá certo para um, não dá certo para outro. O que é recomendável para um, não é recomendável para outro. Então, assim, é conhecer ali quem tá com você, conhecer a equipe que tá por trás dessa criança, os médicos, os profissionais especialistas, para fazer com que ela se desenvolva da melhor maneira possível, né? Então, essa cobrança de ficar pensando, o meu melhorou, o seu não melhorou, o meu tá pra cima, o meu tá pra baixo. Gente, para com isso, tá? Que nesse sentido, sim, é tudo ao seu tempo, porém, com estímulo, né? A gente não pode falar, deixa aí que uma hora vai. Não, né? Não dá pra deixar aí e esperar a coisa acontecer, senão a gente vai ter o problema lá da outra criança, né? Vai chegar a idade, os pais vão morrer, e eu vou deixar esse adulto com quem? Então, não, a gente tem que ajudar. Agora, Karina, o problema é quando essa criança ou esse adulto tem uma questão mesmo auditiva muito comprometida. A gente tem vários sentidos, né? E entre eles é a própria percepção, que a gente trabalha, a questão de eu me sentir no lugar, de eu me sentir eu enquanto eu. Então, assim, às vezes o barulho é um barulho que pra gente é tolerável, pra eles não é tolerável. Então, assim, é nesses casos que eu digo que não adianta, aí nesses casos não adianta você forçar, tá? Porque você vai ficar, aquele barulho vai ser tão alto, tão desconfortável pra essa criança, pra esse adolescente, que sim, ele vai entrar num momento aí de crise e aí fica difícil. Ele tem 6 anos e não reconhece as letras. Então, Ana, aí a gente também pode ver, porque se ele tem uma boa memória, né? Se ele tem uma questão aí de algumas áreas cognitivas super boas, super, né? De repente ele tem uma dislexia aí, né? Dislexia é uma outra questão, também a gente pode falar mais pra frente, que também é tudo que é né? Distúrbio. Então, dislexia é letras, números, então de repente ele pode ter como comorbidade do TEA, comorbidade as doenças que vêm junto, né? Os transtornos, as dificuldades que vêm junto com o TEA. Tem autista que vem com a questão do transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, tem autistas que vêm com o TOD, o transtorno opositor desafiador. Tem crianças que têm dislexia, tem autista que tem dislexia, tem autista que tem descalculia, disgrafia, e aí vai, os dias da vida, tá? Então, de repente, essa questão de não reconhecer letra, ele pode estar dentro de algum desses dias, né? Disgrafia, descalculia, dislexia, né? Kate, boa noite. Pessoal do Educar Mais, seja bem-vindo. Isso acontece com todos, não apenas com autistas. Perfeito, Kate, é verdade. É que a gente acaba tendo a tendência de ter um olhar mais focado e um olhar mais preocupado com crianças especiais. Isso faz parte, tá? Mas essa consideração de que nem todos são iguais, isso é pra todos, tá? Karina, como autista, mas além de ser criança, tem dificuldade que toda criança tem o autismo, sim, né? Tem essas duas questões juntas, assim. Kate Dias, diga na questão da comparação. Isso gente, né? Não adianta a gente ficar comparando, porque cada um, né? Karina disse que é verdade, que temos que ir pra luta. Evolui muito, verdade, exatamente. Tem a questão de alguns pais que não aceitam o laudo. Trabalhar com criança é sempre um desafio, sim, extremo. Já fazem 17 anos que eu atuo na área da educação e na área clínica, realmente é um desafio. Trabalhar com criança é sempre um desafio, sim. Eu penso que somos uma equipe, escola e família. Perfeito, Karina. Não dá pra ser diferente, tá? Até porque um complementa o outro. Não tem como, né? Meu filho não sabia lidar com não, se batia e me batia. A agressividade no TEA também. Eu acho que eu também já comentei alguma coisa sobre agressividade no autismo, sobre as crises e as birras, e realmente ela vem, né? Quando de repente ele não tá confortável, ou tem mãe que fala pra mim que nesses momentos o autismo aparece, né? Tem mãe que chega pra mim e fala, quando tem essas crises, por exemplo, vamos falar o nome aqui de alguém, o João, né? Fala, olha, quando ele tá nesse momento, não é o João, é o autismo ali falando, e aí aquilo dá
uma baqueada ali na mãe e ela fica assim sem orientação, sem saber o que fazer, né? E infelizmente faz parte, gente. Eu acho que a aceitação, o entendimento, principalmente o entendimento, ele ajuda bastante a superar todas essas questões, tá? A TO, perfeito, terapeuta ocupacional, ótima. A terapeuta ocupacional, ela trabalha bastante com a questão das AVDs, né? O fisioterapeuta também consegue também trabalhar, mas é um trabalho mais focado mesmo para a questão, justamente o nome, né? Terapia ocupacional, é muito bom, orientou a tirar o foco daquilo que incomodava e acabava geralmente em uma crise. Hoje ele evoluiu, parou, mas eu também evoluí junto. Sim, gente, não tem como. A gente aprende assim com eles todos os dias, né? 10 horas por dia num aprendizado contínuo. Por isso que assim, eu falo, a gente lê muito, a gente entende muito, a gente busca muito, mas aí na hora que a gente vai aplicar com a criança, ou a gente vê a criança em ação, o adolescente, porque a gente atende adolescente também, e aí a gente fala, nossa, não é por aí, com esse não funciona, e a gente vai aprendendo, sim, porque às vezes eu até falo, né, eu olho pra criança assim, falou, ô cérebro, o que você quer me falar aí, né, o que você tá pensando? Enfim, e aí é uma evolução, a gente evolui junto mesmo. Oi Mel, seja bem-vinda. Onde eu trabalho em Nishio, eu trabalho aqui na God of Life, em Nishio, é um Day Saps, um centro terapêutico localizado aqui na região de Nishio, e a gente atende, né, crianças e adolescentes de 1 ano e meio até 18 anos, aceita a carteirinha da prefeitura, aceita o atendimento particular para as mães que ainda não têm um laudo, não fecharam um diagnóstico, não tem o de Puxa-Show, que é essa carteirinha da prefeitura que ajuda as crianças a terem esse atendimento praticamente gratuito. Aqui no Japão, tá, gente? É aqui no Japão. A Karina disse que encontrou dificuldades na escola japonesa. É difícil também. Quando a gente coloca as crianças inseridas numa cultura onde o diferente é extremamente diferente, fica muito difícil. Mas a gente só não pode desistir, tá? Tem que ir atrás, tem que gambatear, assim como a gente espera que as crianças gambateiem, que as crianças façam por onde, que elas se esforcem. A família, o pai, a mãe também tem que se esforçar, tá? Não deixa que essas diversidades aconteçam e que te desanimem, porque desanima. Tem hora que a gente fica com vontade de, sei lá, pegar as malas e ir embora, como se a questão fosse mudar, né? E não. Então, o jeito que a gente olha para essa questão, o jeito que a gente olha para o autismo, e aí, assim, eu digo, não de romantizar o TEA, né? Acho que eu sou da área da educação, então a gente acaba vendo a questão, às vezes, mais clínica também, então a gente acaba vendo mais assim, né? Claro, a gente recebe a criança autista, né? Mas eu acho que a gente tem que ver assim, tá, ok, então qual é a minha realidade hoje? O que eu tenho que encarar? Como é que vai ter que ser? O que eu vou ter que fazer, né? E não de dar umas romantizadas aí, porque no dia a dia não é fácil, né? Principalmente as crianças que estão entre o moderado e o severo, nós vamos falar disso nas outras lives, não é fácil, né, pessoal? A Karina tá falando, então, a audição sensível é o que a gente chama, né, de hipersensibilidade, então ele tem uma hipersensibilidade auditiva muito grande, então os barulhos, quando ele tá num ambiente com muito ruído, que pra gente é normal, mas pra ele não, a gente tem que saber respeitar. Aí é nesse sentido, Karina, né, que eu falei de não forçar e não manter a criança num ambiente onde certamente ela vai desencadear uma crise, um processo aí de birra, porque ele vai querer ir embora, tá? Caroline Hashimoto, seja bem-vinda. No Japão eles demoram muito para ter um diagnóstico sobre a criança. O meu filho tem 3 anos, não fala na língua dele. Além disso, todos falam na língua dele, viu, gente? Então é uma coisa. Além disso, não tem atenção nenhuma, não entende nada que eu fale para ele. Se demora o diagnóstico aqui, o diagnóstico de autismo, ele é um... Agora vamos falar um pouquinho também sobre esse tema aí, né? O que acontece? Existe um diagnóstico a partir de 1 ano e 6, 1 ano e 8. Então, existem algumas técnicas, alguns
questionários, né, que foi estudado, que foi trabalhado, e aí chegaram aí no consenso comum, e aí você consegue aplicar ele para criança de 1 ano e meio a criança de 2 anos, é o chamado MChat, né? Se alguém quiser pesquisar ou se alguém quiser saber como eu manda nos comentários, ou manda no meu inbox, eu mando para vocês o questionário para vocês terem uma ideia do que é. E aí nele a gente consegue, ele é aplicado para criança pequena, tá? Então 1 ano e 8 até 2 anos, 2 anos e meio, a gente aplica o MChat, que é esse questionário que a gente avalia ali se existe, dependendo de quantos sim tem, quantos não tem, quantos talvez tem, a gente consegue saber ali se existe uma probabilidade se sim ou se não, tá? E aí aqui eles fazem, Carolina, não é um processo tão demoroso, é burocrático, tá? Você tem que ir para o médico. Aqui a gente tem uns centros de desenvolvimento infantil, os Rata Centers que eles chamam, e aí você tem que marcar uma com o médico, aí você fala todas as suas inquietudes ou o que você percebe da criança, aí ele vai te ouvir, vai fazer uma avaliação inicial, ele vai te encaminhar para esse espaço, para nesse outro espaço fazerem uma outra avaliação com essa criança, aí você volta nele, demora às vezes 1 mês e meio, depende muito da província. Aqui no Japão a gente tem essa questão de localidade, então cada prefeitura de cada lugar trabalha de um jeito, tá? Cada prefeitura de cada lugar demora um tanto de dias para fazer. Tem prefeitura que o diagnóstico sai mais rápido. Tem umas que demora um pouco mais. Tem médicos que dão um laudo, por exemplo, que a gente chama aqui, né, de o laudo, meio laudo branco, assim, que é um laudo de atraso do desenvolvimento. Aqui no Japão, até uns 3 aninhos, eles seguram o diagnóstico. Seu filho tem 3 anos, né? Então, não sei se você tá aqui, não sei se você tá lá, mas enfim. Até essa idade, eles dão uma segurada no diagnóstico. Por quê? Porque até 3 anos, os médicos daqui, eles consideram que pode ser um atraso, tá, de desenvolvimento, e que pode ser que com algumas intervenções ou com a questão escolar, essa criança reponha, vamos dizer assim. Não, reponha não. Essa criança adquire essas lacunas, esses espaços do aprendizado que não foi feito, e aí de repente ele melhora, tá? Isso é uma cultura, isso acontece aqui. Mas mesmo assim, eles conseguem te liberar eles não fecham o diagnóstico, mas te dão um laudo de atraso de desenvolvimento, tá? E aí você já consegue atendimento aqui, tá bom? O laudo do Brasil serve aí? Serve, Ana. Eles provavelmente, alguns médicos dão... Depende da província também, né? Tem alguns médicos que pedem para fazer a tradução e você trazer. Quanto mais informação você tiver do Brasil para cá, e lógico, respeitando o que os médicos daqui, tá? O que os doutores aqui vão te falar e vão te orientar. Mas é importante que você traga toda a informação que você tem, principalmente se a criança ou adolescente já fez ou já faz terapia no Brasil, no Peru, na Argentina, enfim, né? É sempre bom trazer essas informações para os médicos daqui, mas eles fazem também a avaliação deles, tá? Tem a questão das pessoas que olham e falam que ele não tem nada, é perfeito e é dengo. Não, Ana, não precisa começar tudo de novo, mas para você ter acesso, Ana, a essa carteirinha que eu tô falando, que a gente chama de puxa-show, e aí tem umas outras lá, tem que ser com um aval daqui, tá? A gente atende aqui na unidade crianças que já vieram do Brasil, crianças e adolescentes, né? Com o laudo de autismo, e aí teve que passar por um processo aqui no Japão. Por quê? Porque é uma burocracia japonesa, então assim, eles não vão te dar um benefício, é que nem no Brasil, quando a gente busca, por exemplo, a PAI, né? Quando a gente leva a criança lá, não passa por um monte de especialista, vem com a carta do neurologista, vem com a carta da prefeitura, da UBS, nem sei se chama UBS mais, mas enfim, aqueles postos de saúde, às vezes manda pro médico, aí o médico pede para você ir buscar um lugar, um espaço, e aí geralmente entra na PAI, e aí lá eles fazem não uma outra avaliação, eles fazem uma complementação para você começar a usar a PAI ou a ACD. Eu falo dessas que as que eu mais conheço, né? Lá em São Paulo a gente tem o Senha também,
que também é um lugar, o AME, a Associação Amigos dos Autistas, que também trabalha é uma clínica muito parecida com o que a gente tem aqui, só que lá no Brasil, lá em São Paulo. E aí eles também acabam fazendo uma avaliação para que a criança, o adolescente possa usar a unidade, tá? Você não vai ter que começar tudo de novo, Ana, mas você vai ter que, para conseguir essa carteirinha, você vai ter que passar por todos os trâmites, ok? Depois você me escreve no inbox, eu te oriento direitinho, ou se você estiver aqui já estiver aqui, ou se você estiver vindo, eu te informo direitinho como você saber onde você vai, para que província que você vai estar, em que estado você vai morar, em que cidade, mas o geral, assim, é igual para todos, tá? Karina, a questão das pessoas olham e falam que ele não tem nada perfeito, é dengue. Então, a gente tem um problema, que aí eu falo que é problema mesmo, né? Dificuldade é uma coisa, problema é outra, mas o problema do autismo é porque ele não tem cara, né? O autismo, ele não tá estampado. Eu sou autista, eu tenho TEA, eu sou o grau A, B, C, não existe. Então, o que acontece? Quando o autista entra num processo de crise, ou num processo de, às vezes não é nenhuma crise, é uma birra, que pode vir a ser uma crise, né? Que a gente também já falou sobre crise, birra, tem as informações aí nas lives do portal. Fica difícil, porque como não tem cara, o autismo não tem cara, fica difícil, porque as pessoas acham mesmo que é birra, que é malcriação, que o pai e a mãe não educa, que olha, tá batendo na cara da mãe, olha, tá arranhando o pai, olha, tá saindo correndo. É difícil, né? Eu acho que a aceitação é difícil. É tudo muito difícil, por isso que quando eu falo de não romantizar essa questão, né? Porque quem lida todos os dias dentro do TEA sabe o quão gostoso é, o quão difícil é, né? E o quão julgado somos em todos os momentos. E eu sempre digo para os pais, faça o que você acha que você está fazendo certo, porque é o seu certo, é o que você consegue fazer naquele momento. Então, de repente, se você tá aí num momento, Karina, que as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, ele não tem nada, é dengue, é malcriação, sabe, assim, pensa e fala, olha, não tenta dar ouvido a pessoas que não conhecem, que não sabem o que está acontecendo, porque aquilo só vai te magoar, vai magoar a sua família. Então, assim, não adianta, a gente não vai conseguir mudar, né? Infelizmente, a gente tem que fazer um trabalho, assim, de conscientização, a gente tem que falar assim, quanto mais gente falar sobre isso, quanto mais gente saber, quanto mais gente não esconder, né, Karina? Não tem que esconder, eu acho que a aceitação, ela acaba vindo, tá bom? Fique tranquila que essa questão de falar que é dengue, a maioria das mães chegam com essa fala também, é muito difícil. Simone, seja bem-vinda. Eita, sorte que tenho de ter você cuidando do meu pequeno. Beijo grande. Grande beijo pra tu, pro nosso pequeno. Agora ele é nosso, tá? Tira esse meu aí. Beijo, Si. Ana Paula, demora pra começar o tratamento? Não, Ana. Assim que você conseguir a carteirinha... Se você estiver aqui na minha região, você vem pra cá, a gente faz uma anamnese, a gente conversa, vê pra qual profissional essa criança precisa ir. Então, assim, foi no médico, foi no neuropediatra, foi no neurologista, foi no pediatra, foi no médico psiquiatra, fez a bateria de exames que é necessário, recebeu o laudo, você vai buscar um desses DSAMs que aqui a gente tem, que são esses espaços, inclusive nesse que eu trabalho, aqui na região Nishio, a God of Life. E aí, aqui a gente vai conversar com você, tá? E aí vai ver dentro das suas necessidades, ou de que você acredita que seja melhor para essa criança, dentro da equipe terapêutica que nós temos, porque às vezes os pais chegam e falam, é uma questão de fala. E às vezes não é só a fala, ele precisa de um atendimento de fisioterapia, né? É uma questão de comportamento. Não é, ele precisa de uma questão de ser trabalhado, a questão de de atenção, de concentração. Por que ele fica irritado? Porque ele não se concentra direito? Porque ele não presta atenção? Porque ele não tem memória? E, gente, é normal a gente ficar nervoso, bravo e querer jogar tudo pelo canto se, assim, a gente não consegue, por exemplo, guardar uma informação. Tá? Então a gente acha que é uma coisa que é só da área da psicologia e na verdade não é. Ele precisa de um acompanhamento
neuropsicopedagógico para trabalhar essas questões de atenção, de concentração, de foco, de memória, tá? E uma coisa leva a outra. E aí aqui na unidade a gente faz essa avaliação junto com os pais, apresenta os profissionais que a gente tem na unidade e o que a gente pode fazer pro desenvolvimento dessa criança, tá? E aí não demora para começar o tratamento. Assim que teve a carteirinha ou se fizer um atendimento particular, já pode iniciar. Dependendo da agenda do pessoal também, tá? Mas existem... Débora, seja bem-vinda, Débora. Meu filho tem 4 anos, não verbal, está em creche especial e faz terapia com TO uma vez ao mês. Uma vez ao mês é terapia japonesa, né, Débora? Perguntei para o neuropediatra sobre a fono. Ela me disse que aqui no Japão, primeiro fazer a terapia ocupacional. Mais pra frente, se precisar, entram com a fono. No meu ponto de vista, aqui eles dão uma assistência muito boa. Mas acho que estou perdendo tempo sem fazer a fono com um profissional. E por conta disso, penso... Não, calma, ir para o Brasil. E fazer fono, psicólogo e TO, que lá é todos os dias. Débora, eu não sei em que região que você tá. Mas assim, você não é a primeira mãe que fala que os atendimentos direto com profissionais japoneses é deficitário, né? Assim, não vou dizer que é ruim, porque eu não conheço o trabalho. Apesar de eu ter ido sábado passado, eu acompanhei um atendimento muito bacana de uma psicopedagoga japonesa, e foi muito, muito bacana, muito enriquecedor. Eu estive no consultório, eu vi uma aplicação de terapia, foi muito bacana mesmo. Então, eu consegui ver como que um psicopedagogo japonês trabalha, né? Agora sim, mas também ela é um deisatsu, também atende no particular. E aí o que acontece? Quando vocês fazem esses atendimentos uma vez por mês, gente, eu não lembro o que eu comi semana passada, sabe assim, não lembro o que eu fiz direito, tipo, na semana anterior. E imagine uma criança lembrar o que ela fez numa sessão, o que ela aprendeu numa sessão, um mês depois, né? Não sei. Acho que realmente fica deficitário, sim. Não porque a terapia não é boa. Desculpa, gente. Não que a terapia não seja boa, não é nesse sentido que eu tô falando. Mas o tempo, né? É uma janela de tempo muito grande de uma terapia para outra. Ele faz um atendimento com a TO hoje e ele vai ter outro dali a um mês. É um espaço muito grande para a criança conseguir resgatar o que ela aprendeu e conseguir continuar. É difícil. Mas aqui, infelizmente, se for com um profissional japonês, Débora, é isso mesmo, é uma vez no mês. E mesmo quando eles marcam fono e psicóloga, é a mesma coisa. Quando marca com psicóloga, é a mesma questão. Também é uma vez por mês. E aí não existe atendimento. Quer dizer, existe, mas não é o ideal, tá? Não, e aí em vez de você, não sei, né, Débora, mas em vez de você ir embora pro Brasil fazer todo esse trabalho com a fono, com a psicóloga, com o TO, lá é quase todos os dias. Aqui, por exemplo, o Inishio é todos os dias, né? A gente tem criança que vem 3 vezes por semana, tem criança que vem 4 vezes por semana, tem criança que vem 5 vezes por semana. Então, assim, existe sim, tá? Só que é com um profissional estrangeiro. Se pra você não tem problema de estar com um profissional estrangeiro, né? No caso brasileiro, tem japonês que trabalha com a gente também aqui na unidade. Aí, de repente, é uma opção. Em vez de você pegar o avião e ir embora. Karina diz que ele anda na ponta dos pés. É isso mesmo. Eles têm algumas estereotipias, né? Andar na ponta do pé, bater palma, mexer nos dedos. Faz parte do transtorno, tá, gente? Tem alguns comportamentos que são bem característicos. E aí o andar na ponta dos pés é um deles. Eu ainda não consegui nada, estou fazendo estímulo em casa, moro em Shiga e Rino é bem pequeno aqui. Então, temos uma outra questão. Karina, a província, lembra que eu falei, depende de onde você está localizada. Existem regiões que realmente não tem, tá? E aí a gente não sabe se os DSABs não chegam nessas regiões ou se a prefeitura
é um pouco mais complicada porque tem isso também, tá? Não fique achando que não se expande esse tipo de tratamento terapêutico em todo o Japão porque os espaços não querem, não é isso. Sim, a gente tem uma questão aí da prefeitura local, como que existe essa aceitação ou não para esse tipo de trabalho. Então, de repente, tem algumas cidades, pode ser onde você tá, que não tem e a probabilidade de ter vai ser bem pequena. E aí tem mãe que fala pra mim assim, que nem aqui na nossa região a gente tá em Aitken, né? Nishushi. E já veio gente de um monte de lugar. A gente já recebeu gente de Nagano, de Osaka. Então assim, o pessoal vem meio que de longe pra conhecer, pra saber como que é e saber que existe. Eu acho que já é um passo. E aí não temos muito o que fazer, né? Quando não tem na sua região, aí em vez de ir embora, eu acho que o aconselhável seria mudar para uma região que tenha esses polos, alguma unidade dessa de atendimento, ok? É a dica que eu dou, em vez de ir embora. Cris Rara, boa noite, meu bem, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. Carolina Hashimoto, obrigada, estou no Japão, estou um pouco perdida, ainda não sei por onde começar. Já começou, Caroline? Você tá aqui na live e tá trazendo as suas questões, já é o primeiro passo, meu bem. Já começou, tá tudo certinho. É só seguir agora, ok? Karina, na minha cidade tem a Associação de Pais de Autistas, além de fazer terapia. Perfeito, tem psicólogo para os pais. Os trabalhos com os pais é essencial. Aqui, Karina, na unidade onde a gente trabalha, a gente tem um grupo de mães também, né? O Moms Life, que é justamente esse, vida de mãe. E aí a gente traz algumas questões, não só para crianças dentro do espectro ou para crianças com dificuldades, transtornos e déficits de desenvolvimento, mas para criança no geral. Então aqui a gente trabalha também com os pais. Não chega a ser uma associação, é um grupo mesmo, o Moms Life é um grupo, e aí as mães vêm e a gente troca informação e uma fala com a outra, e aí indica médico, indica, eu fiz tal coisa em tal lugar, o que você acha? E aí elas são monitoradas, né? São orientadas em relação, elas conversam entre si, a gente tem sempre um tema. Desculpa, gente. A gente tem um tema específico e aí elas conversam entre si e aí eu, a psicóloga, os profissionais daqui, vêm com a parte teórica para dizer se aquelas informações que estão ocorrendo ali, para que caminho elas têm que seguir. Então é bem bacana, né? A gente não tem o psicólogo diretamente para os pais, mas a gente tem esse grupo de apoio, que é o Moms Life aqui, que tem dado muito certo, tá? Dependendo de onde você vai vir, para que região você vai vir, Karina. Se for aqui para a região de Aichi Nishi, seja bem-vinda. Meu filho tem restrição. Juliana, boa noite, Juliana. Meu filho tem restrição a alimentos, atraso na fala e movimento. Sim, seletividade alimentar seria restrição de alimento, atraso na fala, questão de fala e movimento são as estereotipias, né, Juliana? Todas essas questões que você colocou, elas fazem parte do autismo, né? E isso tudo precisa ser trabalhado e ser orientado e ser essas restrições, essas dificuldades, elas podem ser diminuídas, né? Então a gente precisa diminuir todas essas dificuldades, todas essas restrições. É possível, tá? As intervenções são essenciais. Queria morar perto de vocês. Moro em Shiga. Vem pra cá, Karina. Débora, que tá em Saitama também. Vem todo mundo pra cá. Meu pequeno tem 5 anos e... Flávia, diagnóstico no... eu não entendi. Meu pequeno não é... Flávia, eu não entendi. Se você puder escrever de novo, tá? Juliana Santino, gostaria de fazer uma avaliação do meu filho. Não sei por onde começar aqui no Japão. A avaliação médico, Juliana. Leve ao neurologista, leve ao neuropediatra. Eles vão fazer uma avaliação inicial, eles provavelmente vão te enviar aí para esses espaços, esses data centers, esses espaços que são os espaços da prefeitura, e aí tem assistente social no meio, e aí tem uma equipe toda que te ajuda a fazer essa avaliação para até chegar nessa carteirinha, para chegar no processo terapêutico. A chegada na terapia, ela é o início, mas é o final de todo um processo anterior, tá? É o início do processo de melhora de desenvolvimento e o final desse processo burocrático, tá?
E aí é isso, Juliana Santino, busque um neuropediatra, um neurologista, de preferência um neuropediatra infantil ou um neurologista, tá? No AI-Sense como autismo, mas não me indicaram nada. Nossa, Flávia, ele tem o diagnóstico e não te indicaram terapia? Que estranho, porque às vezes não, né? Pelo menos nos casos que eu já atendi aqui e na outra unidade lá em onde eu trabalhava, todas as crianças que têm o diagnóstico, eles ou pedem para fazer um tratamento direto com os japoneses, que é esse que demora aí 30 dias, você faz psicóloga hoje, vai fazer psicóloga dali um mês. Você faz fono hoje e faz fono dali um mês. Que geralmente são os atendimentos com terapeuta japonês, com profissionais japoneses. Mas sem indicação, tipo, eles falaram, olha, sua criança tem autismo, tá aqui o diagnóstico e sem indicação nenhuma. Que estranho, Flávia, mas agora você já sabe que tem, né? Tem espaços, né, esses centros de desenvolvimento infantil, né? Chama, né, centro de desenvolvimento, centro de auxílio ao desenvolvimento infantil. É alguma coisa nesse sentido, que você vai achar, mas tem. Eu até prefiro a Débora, né? Profissionais brasileiros. Aqui em Saitama não achei. Saitama não sei se tem. Então, para ele não ficar sem tratamento, acabei aceitando japonês. Sim. É, melhor do que nada, né? Então, Gomen, gente, melhor do que nada. Mas é muito lento, é isso mesmo, mas estou achando muito lento. Vai ser mais difícil ele atingir. Não vai ser impossível, tá? Pode ser que atinja, sim, Débora, o esperado, né? A gente trabalha com plano terapêutico. Existe um plano de trabalho para que essa criança se desenvolva. Então, a médio prazo, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, dentro desse plano terapêutico, a gente precisa ali colocar algumas questões que precisam ser trabalhadas. Então, em 3 meses, o que eu consigo? Em 6 meses, o que eu consigo? Em 1 ano, o que eu consigo? Né? Vai demorar mais tempo ele fazendo uma vez por mês? Sim, vai ser muito mais lento. Mas pode ser que surta um mínimo de resultado, vai surtir, vai acontecer, tá? Flávia, já faz 2 anos que ela leva ele numa unidade, mas agora a preocupação aumenta, pois no ano ele vem pra primeira série. Gente, primeiro ano, eu não sei se eu tenho material aqui do primeiro ano, a gente tem uma cartilha aqui dos espaços que são responsáveis pelos ESAPs, né? E aí ele fala essa questão da entrada do primeiro ano, como que o que precisa saber. E aí realmente a gente precisa fazer um pré-preparo pro primeiro ano, muito bacana, para que eles não sofram quando eles entrarem no primeiro ano. Então, assim, né? Se já faz 2 anos que ele faz atendimento, ele tem que ter algum tipo de evolução. Gente, de novo, né? Eu acabei de falar do plano de trabalho. Existe um plano de trabalho terapêutico, todo espaço que atende crianças e adolescentes, que existe um déficit, uma dificuldade, enfim. Toda essa questão aí que eu sempre falo, ele precisa ter um plano de trabalho. O que ele vai fazer no começo, no meio e no fim. E qual é o prazo? Então, o feedback terapêutico, o retorno do que essa criança autista está tendo, o retorno da evolução dela, registro de como essa criança chegou, de como essa criança tá, essa criança adolescente, tá? Vou falar indivíduo. E de como esse indivíduo vai estar, eu preciso saber. Não eu terapeuta, eu preciso vocês. Pai, mãe, pra saber o que tá acontecendo, o que fez, onde foi, pra onde vai parar, né? Então, precisa perguntar no local e ver como é que tá a evolução dessa criança. A Juliana tá falando, vejo que meu filho tem algo a mais, o que ao certo ela não sabe, mas às vezes bate um desespero. E aqui, sem dominar a língua, fica bem difícil. Sim, e aí o que acontece? A gente... o japonês, né? O português é uma língua muito difícil, né? Que a gente não se dá conta. Se a gente for estudar o português mesmo, a gente se perde muito. Mas o japonês, acho que a questão da escrita dos kanjis, ele nos assusta muito. Mas se você conviver, quanto mais você conviver com japoneses, ou você procurar ouvir som, aqui eu trabalho, a gente tem os profissionais japoneses, e assim, eu não escrevo nada, mas eu entendo muita coisa do que eles falam,
né? Então, assim, parece que o ouvido vai treinando, vai tendo uma habilidade aí, parece não, acontece, né? Neurologicamente é explicado. Ele é tanto tempo exposto ali ao japonês que eu falo que ele aprende por osmose, só de ouvir ele vai aprendendo. Então, é difícil, mas quanto mais você ler, você procurar, você ouvir, procurar entender, mais fácil é. A gente não vai, é difícil dominar, né? A gente dominar a língua aqui é muito difícil, mas é necessário, principalmente quem faz acompanhamento, quem tem filhos em escola japonesa e que faz esses tratamentos que a gente está falando, mas em espaços japoneses, assim como esse que eu fui no sábado passado, é onde, sabe, só para criança. Eles até atendem criança estrangeira, só que a criança tem que dominar não, tem que saber entender e falar o japonês, porque a psicopedagoga, no caso, ela é japonesa, então ela não fala outra língua. E aí ela precisa que a criança entenda os comandos, as atividades da terapia para poder conseguir fazer. E aí lá ela atende, né, as crianças, tanto algumas estrangeiras e as crianças japonesas, e ali eles realizam esse trabalho. Só que, por exemplo, vamos supor que uma mãe resolva colocar a criança lá, porque ele tá lá, sei lá, no 6º ano da escola japonesa e ele tá com um Nihongo bacana e eu quero levar lá porque é japonês com japonês, vai dar tudo certo, eu vou levar meu filho lá. Aí essa sensei precisa dar um retorno para essa mãe. E aí como é que ela vai falar? Olha, eu dei um treino de memória visual imediata, eu fiz um treino de memória visual tardia, de memória visual episódica declarativa, e vai falar pra mãe o que ela fez. E a mãe vai olhar e falar, não entendi nada no ritmo dela. É difícil, porque são termos técnicos. E aí o que acontece? A criança vai saber, a criança vai responder, vai fazer o treino, mas não vai conseguir, a mãe não vai conseguir ter o feedback. Então é difícil também, né? Então a escolha do profissional, do local, ela precisa ser muito bem feita, ela precisa ser muito bem olhada, ela precisa ser muito bem pensada, tá? Porque a gente já tem o primeiro baque, que é a questão do recebimento do diagnóstico. Primeiro a gente vive assustado sem saber o que é, depois a gente sabe o que é e fica perdido, e aí depois a gente busca uma solução e não sabe aonde encontrar. Então são as fases aí da família e do autismo, nesse sentido, ela é igual para todos, tá? Mas o que saber é isso, né? O que é esse diagnóstico, quem faz esse diagnóstico, neurologista, neuropediatra, psiquiatra, vai fazer uma bateria de exame, vai por vezes fazer o VISC, vai estar ali fazendo algumas atividades para o avaliador, no caso, para o médico saber o que está acontecendo ou não. Tem essa parte do processo burocrático em relação à prefeitura, depende de cada província, depende de cada cidade, de cada prefeitura que trabalha de uma forma, de um jeito. E aí depois desse processo todo, existe sim a possibilidade de fechar um diagnóstico, como também não, tá? Tem diagnósticos que não são fechados e aí eles caracterizam como atraso do desenvolvimento, tá? Aí, para vocês saberem, crianças com essa carteirinha, com essa autorização para atraso de desenvolvimento, consegue fazer o processo terapêutico, tá? Quem trabalha com crianças dentro do autismo, qual é o tipo de tratamento, tá? Existem vários, existem os atendimentos direcionados, então cada especialista. Dentro disso existem algumas especificidades, então existem alguns protocolos que utilizam, né? A gente tem os protocolos do OMS, que se é aceito ou não, a gente não tá aqui para falar sobre isso, mas assim, existe, né? É um tipo de tratamento, existe algumas intervenções pontual, então existe o método Denver, que algumas pessoas, alguns profissionais da área utilizam. Existe o ABA, que também alguns profissionais utilizam. Existe o método Padovan, que, enfim, existem uma gama aí de tratamentos que são feitos em relação ao processo terapêutico. Existem alguns tratamentos que são à base de medicamento, a criança toma alguma coisa, ou a criança toma uma injeção, ou toma um remédio, ou toma alguma coisa assim. E aí também existe essa questão desse tipo de tratamento que é um pouco mais clínico, ele não tem um perfil, não tem um cunho só terapêutico, existe uma intervenção
medicamentosa em relação ao autismo. Então tem crianças que tomam de repente o Concerta, o Risperidona, e aí assim a gente tem mãe que fala, ele toma remédio pro autismo, e como a gente não sabe a causa, né, como eu falei, a gente não pode falar de cura de algo que a gente ainda não sabe a causa, né, mas existem alguns remédios que diminuem a sintomatologia por exemplo, da falta de atenção, da concentração ou da hiperatividade, né? E aí medica-se nessa questão, tá? Não é que esses remédios são para crianças autistas, tá? Isso também é bacana e é importante de vocês saberem. Como eu falei das comorbidades, de doenças que meio que se juntam à questão do autismo, a hiperatividade é uma delas, o déficit de atenção é uma delas, o transtorno obsessivo desafiador, né, é uma delas. Então, assim, a gente precisa... Tem crianças autistas que têm síndrome de... né, que são sindrômicas, que têm o síndrome de Down. Então, existem... E aí precisa tomar medicação, mas não pelo autismo, pela questão da síndrome mesmo. Então, é um... Por isso que quando as pessoas falam, né, que é um leque, né? Tá todo mundo embaixo desse leque. É exatamente isso, né? É como se chovesse, a gente abrisse um guarda-chuva e fosse todo mundo lá para baixo. E aí cada uma dessas pessoas que estão embaixo desse guarda-chuva tem uma especificidade, né? Tem algo muito particular. E é isso mesmo. E aí nenhum tratamento é igual, nenhum medicamento vai fazer o mesmo efeito. As terapias às vezes não dão certo para um, não dão certo para o outro. Às vezes a metodologia, né, de aplicação, de repente o ABA para um dá super certo, para outra criança não tem resposta, né? Então é difícil, mas assim, é o caminho, é buscar e tentar ver o que é melhor para sua criança, né? Meu filho tomava risperidona para ajudar na concentração, mas o psiquiatra, perdão, retirou, né? Ele fica mais agitado. Melhorou muito depois que tirou a medicação. Meu filho, ele tomava o remédio, mas para ficar um pouco mais concentrado. Então, é isso que a gente tá falando, né? Que toma, mas não é por causa do autismo, né? É por causa dessas questões todas que vêm junto. E aí a gente precisa trabalhar, sim, tudo que vem junto, tá? Ele melhorou muito depois que tirou a medicação. Quando a gente faz a retirada de medicamento, de qualquer... Inclusive da gente, né? Porque a gente fala do desmame, né? Medicamentoso, precisa tomar muito cuidado. Então, assim, a questão de dar ou não dar remédio, já me perguntam milhões de vezes isso também, milhares de mães que eu já atendi. Dou ou não dou remédio, faço ou não faço? Então, eu acho que medicação é realmente só em último caso, tá? Eu acho que a gente precisa medicar enquanto tudo que pode ser feito foi feito e não foi obtido nenhum tipo de sucesso, né? E aí, só nesses casos, eu acho que a gente... Aí medica, né? Existem técnicas, existem treinos para você se concentrar. Atenção, concentração, são habilidades que podem ser desenvolvidas. Então, se eu posso desenvolver a habilidade de ficar mais atento, de possuir uma concentração e uma atenção maior, vamos tentar treinar isso, né? Para ver se dá um start aí nesse meu cérebro, se essa questão neuronal consegue acomodar essa informação desse treino de atenção e concentração e foco. E aí, caso não, realmente tentei, passou em algumas sessões, a gente foi feito vários treinos, vários testes, e realmente não consegue, aí sim, aí a gente orienta para partir para uma introdução de medicamento. Mas só nesses casos, tá, gente? Eu acho que quanto menos a gente colocar substância química aí nesse cérebro, quanto mais puro a gente conseguir tá com aquele cérebro ali pra gente conseguir trazer as informações, treinar as habilidades
e conseguir fazer com que ele se desenvolva de uma maneira natural, vamos dizer assim, melhor é. Claro, tem casos e casos, tá? Tem casos que realmente eu preciso medicar e não vai ter jeito e vai ter que medicar, e tem casos que não. Tá, pessoal? Acho que é isso, gente. Então, eu espero vocês na próxima live. Na semana que vem, não, na outra, a gente vai estar falando sobre o primeiro grau do primeiro grau do autismo. Eu não sei porque a gente fala aqui no Japão a gente fala no Brasil a gente fala outro, mas enfim, nós vamos estar falando sobre o autismo leve. Hoje é a primeira live da série, dessas 4 lives que a gente vai falar. Então, vai ser pontual sobre autismo leve. Tá? Então, como é a condição de vida, o que eles fazem, o que eles conseguem fazer, o que eles não conseguem fazer. Então, na próxima semana a gente vai falar sobre... Na próxima semana não, daqui a 15 dias a gente vai falar sobre autismo leve. Depois a gente vai pro autismo moderado. Então, todas as especificidades, todas as questões que envolvem o autismo moderado. E aí, depois a gente vai pro autismo severo. Então... né? Tudo que envolve aí essa questão de crianças, adolescentes e adultos com autismo severo, nós vamos estar falando aí nessas lives que iniciou hoje. Então, hoje era mais para vocês saberem no geral, né? O que é o diagnóstico, como que é o diagnóstico, quem dá o diagnóstico, o que eu devo procurar, como que é o tratamento, quais os tratamentos que existem, né? Então, aqui no Japão, a gente tem esses espaços. No Brasil tem também a APAE, a ACD, clínicas que trabalham nesse sentido de desenvolvimento humano, que ajudam também, né? E nos Estados Unidos também, né? Existem vários espaços. Em Portugal também tem uma clínica muito bacana, uma clínica da doutora Nora Cavaco, que pra gente é mais perto ir para Portugal do que ir para os Estados Unidos, enfim. E aí lá também ela desenvolve bastante um trabalho clínico para crianças autistas, né? Também é uma outra clínica que eu tenho muito contato e que eu consigo saber como é que está acontecendo aí lá em Portugal esse trabalho com crianças e adolescentes com autismo. Ok, pessoal, então é isso, gente. Sou pai de um menino autista, hoje meu filho estuda em uma escola militar em Curitiba. Bacana! Então, essa questão do estudo militar, que acontece, tem crianças dentro do espectro, eu vou falar rapidinho, tá, gente? Que eles se dão muito bem, vamos dizer assim, com o ambiente regrado, né? Essa questão. E aí a escola militar é extremamente regrada. E aí, tipo, eles fluem, vamos dizer assim, né? Gente, eu não sei ler, eu não sei seu nome, pai, mas enfim, eu não sei ler em japonês, não. Mas enfim, o pai que tá falando aí que é pai de menino autista e ele estuda em escola militar. Isso também, de repente, é uma dica. Tem crianças dentro do espectro que se dão muito bem com rotina. Então, toda rotina, toda regra, e assim, sem muita opção, né? Porque, não tô falando... o militar é meio isso, né? É isso e pronto. Então, assim, quando você não dá muita opção para determinada criança ou adolescente, ele se enquadra. E aí, de repente, a escola militar tenha feito aí para ele um bem enorme, justamente por isso, porque meio que concilia um projeto pedagógico, né, dentro da escola militar. Ele é muito parecido com essas regras que algumas crianças, adolescentes autistas têm e vivem bem. Então, vivem bem com rotina, vivem bem com horário, e o militarismo é isso, né? Então, bacana, né? Lá na região de Curitiba, eu não conheço, pai. Depois você me manda o nome da escola, vai que eu, quando eu estiver indo lá no Brasil, consiga visitar lá, né? Kate, um beijo. Pessoal que tá chegando, eu tô indo. O pai tá falando aqui, pai, que bacana, meu filho é movido a desafio. Ótimo, por isso que ele tá se dando bem aí. Se você puder, depois a gente conversa mais, quero saber como que é essa escola, mas, sim, tem uma justificativa pro seu filho tá indo bem aí, viu, pai? Na escola militar, que bacana, tomara que ele permaneça aí, que tenha êxito na questão escolar, que é extremamente importante na vida de todo mundo. A escola é o melhor lugar do mundo, né? Então, gente, um beijo grande, até a próxima quinzena. A gente vai estar aí conversando sobre o autismo
leve, né? Então, quem vocês conhecerem, que estiver dentro aí do espectro do autismo, pede para assistir a live. De nada, um abraço para todo mundo, beijo em todo mundo, a galera do Brasil, a galera aqui do Japão, aqui já 10 horas da noite, boa noite para todos, bom dia pra galera aí, espero vocês na próxima live e curtam e compartilhem a página do Portal Me, a minha página NeuroKids. Lá tem tem várias informações sobre neurodesenvolvimento, sobre a questão de desenvolvimento infantil, de adolescente, dicas para pai e mãe. Curtam lá a página NeuroKids que vocês vão ver que tem bastante coisa interessante. Gente, se eu não conseguir falar com todo mundo, porque assim, as mensagens vão subindo, sabe? Vai aparecendo as mensagens e aí tem hora que eu olho pra câmera e eu não consigo ver o que tá escrito. E aí eu não acho mais vocês. Mel doce, adorei as explicações, obrigada, de nada, Mel, seja bem-vinda, curta lá a página e vocês acompanhem aqui o Portal Me, ativa o sininho lá que toda vez que entrar as lives sobre neurodesenvolvimento vai avisar vocês, tá? E então é isso, gente, então um grande abraço, boa semana para todo mundo, boa noite pra galera aqui do Japão e bom dia pro pessoal do Brasil, até a próxima, ok?